Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, no momento em que a nossa pátria Brasil atravessa instantes estarrecedores. Quem acompanha o comportamento do presidente Lula, se tem viés cultural, entende que o nosso presidente da República não está mais à altura de reger os destinos do nosso país. A intenção dele, cada vez maior, é nos entregar o regime socialista de esquerda comunista do grande líder Xi Jinping, que eu tenho muito respeito e admiro pela postura de estadista que tem o líder chinês. Ora, manter entendimento político, entendimento comercial, troca de tecnologia com a China, tudo bem. Agora, sonhar, tentar nos apunhalar, buscando apoio para que no amanhã, não muito distante, transforme a nossa pátria Brasil no regime socialista de esquerda comunista, coisa que não combina com o Brasil. Isso só combina com a mente tacanha, rude, semi-analfa do presidente Lula da Silva. Um homem que só cursou até o 3º ano ginasial e que estupidamente é guindado ao poder maior de nossa República, sem lastro cultural nenhum para reger os destinos de nossa rica pátria Brasil. Necessário se faz que tenhamos uma imprensa vigilante. A imprensa é o coração, é a alma de um país. Com jornalistas sérios, não com jornalistas chulas que vão para o canal de televisão fazer galhofas, dar gargalhadas, rir, fazer piadinhas. Tem um canal famoso no Brasil, eu não vou citar o nome, que seus programas hoje, especialmente a tarde inteira, tem mais apresentadores debochados de manga de camisa do que apresentadores de escola, de nível, como temos no primeiro mundo. Ali dão gargalhadas, fazem chacotas. Eu acho que jornalismo é a coisa mais séria. Eu acho que o doutor Roberto Marinho está fazendo falta na Rede Globo. A Rede Globo tem os programas, os noticiários, que estão caindo muito de nível daquela que é a maior rede de comunicação, a mais bem aparelhada do nosso país, e que precisa ter em seus quadros jornalistas de escola, cultos, eruditos e que estejam à altura de bem informar a família brasileira. Não em programas abertos, uns dando gargalhadas, o outro gritando. Isso não é o jornalismo que eu aprendi na PUC do Rio de Janeiro. Jornalismo é uma coisa muito séria. O jornalista tem uma responsabilidade muito grande, especialmente quando ele tem que tratar de temas relevantes e patriotas, acima de tudo. Eu quero começar o comentário acordando a família brasileira para o sistema político do presidente Lula da Silva. Eu até entendo que o presidente Lula da Silva, dentro dele, o coração dele, o estômago dele, o cérebro dele, seja socialista, comunista. O que nós não aceitamos é que um homem de formação rude, com apenas o 3º ano ginasial, negocie com um país forte como é a China. Eu tenho o maior respeito pelo esquema socialista de esquerda comunista do grande líder Xi Jinping. Aquele sim, com postura de estadista. O presidente Lula deveria se espelhar nele e se vestir melhor e ter postura. Parar de ir para a televisão, fazer narrativas verborreicas e chulas
que rima com seu nome, mas que não combina com o viés de grandeza de nossa rica pátria Brasil. Como jornalista profissional, eu já fui político no meu estado. Saí da política e não continuei porque eu via meus colegas roubando verbas, lobbies de obras que eu cheguei a comandar uma delas como líder do meu governo. Mas depois eu tive que fazer uma opção. Ou começar a roubar também para continuar a desviar verbas para comprar voto, ou sair da política. Eu preferi sair da política, porque infelizmente aqui no Nordeste do Brasil, em especial, o voto é comprado, município por município. Um lado compra o prefeito, o outro compra aquele prefeito que perdeu a eleição. E dali sai a representação federal. O povo não sabe escolher sequer os seus representantes federais. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o orador de escola que tem o Piauí no Congresso Nacional? Eu moro aqui no Piauí. Mas hoje a gente tem a facilidade, a grandeza de mandar a sua voz, a sua aparência para o mundo inteiro. Outro dia perguntaram, o senhor vai mais se candidatar? Eu disse, eu não. Eu já tenho uma tribuna e a minha tribuna é melhor do que a tribuna do Congresso. Porque a tribuna do Congresso só fala para dentro de uma sala e dali tiram as vozes e os discursos de quem querem e mandam para as televisões. E no meu canal, eu falo o que eu quero, o que eu penso como jornalista profissional e mando a minha opinião para o mundo inteiro com um tocar de dedo no meu celular. A gente vai para a internet. Eu quero mandato de deputado federal para quê? Se aqui neste canal eu falo para o Brasil e para o mundo e mostro a grandeza do Brasil que a bancada federal do nosso estado não sabe apresentar. Tem deputado federal do Piauí que nunca subiu numa tribuna, porque não sabe falar. Agora, sabe reger, como ninguém, as emendas impositivas secretas e que eu acrescento, e safadas. Isto tem que acabar no Brasil. Emendas impositivas e secretas. Eu acho que a bancada federal de cada estado tem que discutir o que é o melhor para o seu estado com o governador do estado, com os prefeitos das cidades. E esse dinheiro das emendas impositivas secretas que eu acrescento como jornalista profissional e safadas devem ir ouvir, no caso do meu estado, para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil, fiscalizadas com rigor pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Para quê? Para que as verbas sejam planejadas, dirigidas para o bem-estar social da população. E eu cito aqui um exemplo. O meu estado tem 2 gigantes rios, Parnaíba e Puti. O Parnaíba tem 1.600 quilômetros de extensão. Só tem 2 adutoras de irrigação nas margens dos 17 municípios, nos 1.600 quilômetros de rio Parnaíba. Porque as emendas impositivas e secretas servem para tudo, menos para fazer adutora nas margens desses municípios. E as 2 adutoras que têm construídas no governo de José Sarney com o governador Alberto Silva. Uma lá no extremo sul do Piauí, para servir de protótipo modelo aos estados do sul. E outra lá no litoral, perto do Atlântico, na cidade de Parnaíba, para servir de modelo protótipo aos municípios do norte, por onde passa o rio Parnaíba. Senhores, o rio Parnaíba é tão grande, é tão gigante quanto o rio São Francisco. E ainda temos mais um rio chamado Rio Poti, que nasce lá no Ceará. Dentro do Ceará, eles têm, em 160 quilômetros de Rio Poti, 16 barragens molhadas, para que aumente o caudal da água e nas laterais, de 100 metros para fora, assentem os sindicatos rurais dos sem terras. E dos 100 metros para fora, os grandes projetos irrigados dos grandes latifundiários. O presidente Lula se preocupou com isso? O PT do meu estado pediu ao presidente Lula isto
para fazer mais adutoras, barragens molhadas? E onde estão os milhões das emendas impositivas e secretas que não servem para fazer adutoras no Parnaíba e barragens molhadas no Puti? Aí querem ser político de escola. Não são. São políticos de escora, mas não de escola. O Piauí está precisando de uma classe política mais clássica, mais erudita, que entenda, compreenda que o Piauí é um dos estados mais ricos do Nordeste brasileiro, com mais de 100 minérios, que poucos políticos sabem disso, mas só vai para Brasília representantes réis deles, sem viés cultural nenhum, mas tem o mandato de deputado federal. O que ele fez pelo Piauí até hoje, nada. E eu não vou falar dos senadores, que têm dinheiro para fazer muito mais também do que o que fazem. O que eu quero mostrar neste programa, senhores, é que a nossa República Federativa do Brasil está precisando em seus comandos de homens com H, e muitas das vezes se irritam quando eu bato aqui na mesa e digo: saudades dos generais de 64. Quando tivemos grandes obras, quando tivemos desenvolvimento, quando não tivemos corrupção venal, como a gente vê hoje em nosso país. Por quê? Porque retornaram ao poder um político tirado das grades da cadeia, direto para sentar na poltrona de presidente da República. E ainda tem canalha que acha isso bonito. Isso é ridículo. Isto é imoral. Isto só acontece hoje na República Federativa do Brasil, porque hoje a nossa classe política caiu muito de nível. Nós não temos mais presidentes sérios como tivemos. E os mais sérios, por incrível que pareça, foram os generais de 64. Os generais de 64. O Brasil está precisando de um viés político mais erudito, mais culto, com pessoas preparadas. Não assentar em nosso trono maior da República um semi-analfabeto, verborreico, chula, que aonde chega nos faz vergonha, discursando de camisa vermelha, de chapéu de palha. Isto nunca será um estadista. Estadista tem que ter postura. Olha o Xi Jinping. É a maior esquerda socialista do mundo comunista, mas tem um grande líder que se impõe pela classe, pela postura, pelo respeito ao seu povo, e olha como é conduzido o país dele lá. Agora olhem como está sendo conduzido o Brasil aqui por um socialista de esquerda mascarado de patriota, de republicano. Eu não sei fazer jornalismo de quinta coluna. E eu hoje venho com este programa me dirigir à família brasileira para dizer que acontecem coisas neste país que não aconteceria em país nenhum. Eu entendo tudo de que o governo do senhor Xi Jinping venha implantar suas indústrias aqui no Brasil. Mas montar uma indústria na Bahia com 5.000 operários chineses e os nossos brasileiros. Eu sei que lá na China falta trabalho porque a população é muito grande, mas aqui no Brasil a nossa população é grande também. Eu entendo que a fábrica da BYD na Bahia tenha sim um conglomerado grande, um número grande de operários chineses, mas que também tenha espaço para operários brasileiros. E por que não? 5.000 operários numa fábrica, sem ter sequer um brasileiro dentro do nosso país? E ainda deram uma gleba de terra, vão mandar fazer um porto no Atlântico, lá no local da fábrica. Eu entendo que se associar tecnicamente com a China para engrandecer o Brasil, com tecnologia de ponta, tudo bem. O que nós não podemos é ratear a nossa pátria
com país nenhum. Será que a China aceita que o Brasil vá lá dentro da China fazer um porto marítimo, botar uma fábrica e levar somente brasileiros para trabalhar nessa fábrica lá dentro da China? Não. Eu acho que deveria ser 50% de operários chineses e 50% de operários brasileiros. Mas o Brasil de hoje, senhores, está entregue ao presidente Lula da Silva. Pode quem quiser achar ele bonito, simpático, agradável. Eu tenho pena dele. Tenho pena do Brasil, que tem hoje um presidente verborreico, chula, que rima com o nome dele, mas que não tem viés cultural nenhum para reger os destinos de nossa gigante pátria Brasil. E eu faço esse comentário para alertar os jornalistas de escola, não esse que no canal de televisão dão gargalhadas, fazem galhofa, isso não é jornalismo. Jornalismo é uma coisa séria, erudita, culta, que é para orientar, construir, formar, dar à opinião pública o esclarecimento que este público merece ter. Acorda, Brasil. Não deixem vender a nossa pátria para país nenhum. Qualquer país que queira vir se instalar no Brasil com suas indústrias, até a Rússia, como já está vindo a China, que venham, mas para produzir em benefício de nossa pátria Brasil, no mercado interno e quando sair para o mercado externo. Agora, ocupar a nossa pátria, a nossa nação, trazendo apenas operários deles para dentro do nosso país, e nós vamos ficar fazendo o quê? Vamos ser camelô dessa fábrica só para vender os produtos deles, mas que não vai gerar emprego para nenhum brasileiro dentro do nosso Brasil. Senhores, meu comentário de hoje é de indignação. Meu comentário de hoje, na condição de jornalista bem formado, é acordar a família brasileira, acordar as Três Armadas do Brasil, acordar os homens que fazem o Brasil, as grandes indústrias, para que não deixemos que o presidente Lula, com a sua tara de esquerda socialista comunista, tente nos vender a quem quer que seja lá fora de nossa pátria. O Brasil não é do presidente Lula. O Brasil não é do PT. O Brasil não pertence a nenhum partido que está no Congresso Nacional. O Brasil só tem um dono, a família brasileira. E eu convoco essa família brasileira para que façamos uma corrente democrática de garra, de amor à pátria, e que não deixemos nunca que transforme a nossa pátria, rica pátria Brasil, num regime socialista de esquerda comunista. Eu quero chegar ao final do programa de hoje dizendo que enquanto eu estiver vida, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar aqui neste programa. Acorda, Brasil! Vamos sair deste bolo de países de esquerda comunistas da América Latina. Vamos isolar o Brasil e gritar, transformando Brasil, Estados Unidos da América do Sul, capital Brasília. Estados Unidos da América do Norte, capital Washington. Duas pernas democráticas, uma na América do Norte e outra na América do Sul, nos separando da América Latina, como maior líder da América do Sul, pela grandeza, pela riqueza, pelo povo alegre, vibrante, que não aceita ser conduzido por um regime de esquerda socialista comunista. Acorda, Brasil! Não deixem o Lula infelicitar as nossas famílias e continuemos pregando, ajudem essa campanha do Portal da Águia. Brasil, Estados Unidos da América do Sul, capital Brasília, perna democrática tão grande
quanto os Estados Unidos da América do Norte, capital Washington. Trump, vamos fazer isto, vamos transformar o Brasil no mais importante país da América do Sul e da América Latina. E nós passaremos a ser os americanos do Sul e lá do outro lado os americanos do Norte. Acorda, Brasil. Para acontecer isso, necessário se faz que tenhamos políticos cultos, eruditos em nosso Congresso. Porque o Congresso hoje só tem politiquinhos, arrumadores, né, das emendas impositivas secretas, e que eu chamo de safadas, que precisam ser acompanhadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O dinheiro não é do parlamentar. O dinheiro é do povo, do Estado, das famílias, que vem para melhorar as condições de vida da família brasileira em cada estado e em cada município brasileiro. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo, assim, cáustico e contundente, mas cáustico mesmo, porque este país está precisando de homens que alertem a população em defesa de nossa bandeira de ordem e progresso e de nossa rica pátria Brasil. Tchau e até o próximo domingo. Assim, sem ódio e sem medo, mas sempre enaltecendo, engrandecendo a nossa rica pátria Brasil. Tchau.